Romanos capítulo 6, versículo de 1 ao 23. O poder do pecado e a graça de Deus. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, com Cristo, foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim, andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto: a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo, sujeito ao pecado, fosse destruído, a fim de que não servimos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, que cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tem sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes os seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados entre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que, quando vos apresentais a alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja o pecado para a morte, seja a obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, porque, embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes o coração à forma de ensino e que fostes entregues, e libertos do pecado fostes feitos escravos da justiça. Falo como ser humano, por causa da fraqueza de vossa carne, pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes das coisas de que agora vos envergonhas? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.